Aleluia. É com muita alegria que eu gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, aqueles que podem, por gentileza, abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 18. Enquanto os irmãos acham, eu gostaria de louvar a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos dá. E me sinto muito honrado. Na verdade, quando o convite volta, a gente se sente mais honrado ainda. E de fato sai um peso da nossa consciência. E sou muito grato a Deus por estar nessa casa. É sempre bom estar aqui, porque essa casa ela é cercada pela presença de Deus. E me faço acompanhado da minha família, que está ali atrás, já foi apresentado. Minha esposa Claudilene, carinhosamente chamamos de Clau, Manuela, e a Alexandra, que está lá em casa também, nos acompanhando esse final de semana. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, o capítulo 18. Todos acharam? Estou com a versão aqui King James, mas eu vou usar uma versão Almeida corrigida, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando até se cansar. É isso mesmo? Não, né? Então li errado, vou ler de novo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que o Senhor fale, eu não te atrapalhe essa noite, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui perante uma temática que vai nos falar acerca da importância da oração. E não somente da importância da oração, como vai falar também acerca da importância de não se cansar de orar. Vai nos falar acerca de uma parábola, e essa parábola ela vai ser contextualizada pelo verso 17, pelo capítulo 17, e não tem como nós falarmos do capítulo 18 sem mencionarmos o capítulo 17. No capítulo 17, Jesus está conversando com seus discípulos, e alguém vai questionar a Jesus acerca do reino de Deus. E alguém vai pensar e imaginar que o reino de Deus é algo talvez sobrenatural. Alguém vai questionar para Jesus sobre esse reino de Deus. E Jesus, como sempre, muito simples, Jesus vai falar para os fariseus que questionam a ele:
O reino de Deus não é nada disso aí que vocês estão pensando. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. E naquele momento Jesus começa a falar acerca de algumas coisas que vão acontecer no fim. Jesus começa a apontar, depois que ele é interrogado pelos fariseus, e ele deixa isso bem claro, que esse reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Nem podemos dizer ele aqui ou ele ali, pois esse reino está dentro de nós. E após esse momento, irmãos, ele vai apontar para um cenário escatológico. Jesus vai apontar para um cenário do fim. Ele vai dizer no verso 26 do capítulo 17, que como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Irmãos, o cenário que está sendo apontado aqui é um cenário escatológico. É um cenário que aponta para o fim. É um cenário que aponta e sinaliza que o Filho do Homem, que Jesus voltará. Que Jesus voltará para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E dentro desse cenário, Jesus começa a falar acerca dessa parábola. E quando nós olhamos os evangelhos, nós percebemos a simetria das palavras de Jesus. Jesus não fala nada em vão. Jesus não fala nada por acaso. Tudo que Jesus fala tem um porquê. Tudo que Jesus fala tem um propósito. E ele vai dizer, vai começar o capítulo 18, e contou-lhe também. E também é um advérbio que dá uma conotação de ligação, de continuação. Ou seja, esse acontecimento do capítulo 18, ele é a continuação do capítulo 17. E contou-lhe também esta parábola com este fim, para que todos os homens entendessem o propósito da oração. E é interessante nós pensarmos sobre essa importância da oração. E não somente orar, mas não se cansar de orar. Porque, irmãos, deixar de orar nunca foi uma opção para cristão. Mas interessante que Jesus fala sobre o dever de orar. E essa palavra dever, muitas das vezes soa muito pesado para a gente. Porque ninguém quer ter o dever. Porque nós gostamos muito do voluntariado. Tem que ser voluntário. Eu tenho que sentir no coração. Que negócio é esse de dever? Eu tenho que sentir um negócio dentro de mim para eu fazer. Marca-se um relógio de oração na igreja. E convoca a igreja. Mas eu preciso sentir algo dentro de mim que é para orar. Lindão. Eu preciso sentir um arrepio para saber que eu preciso orar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu e você pecamos quando não oramos. Por quê? Porque não orar me faz pecar. Quando eu não oro, eu peco. Então, eu peco quando eu deixo de orar, porque deixar de orar me faz pecar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para alertar a sua igreja, para alertar o seu povo,
que ele faz esse apontamento para o fim. Já foi dito aqui que a qualquer momento a trombeta vai soar, que a qualquer momento Jesus voltará, mas haverá um cenário como descrito em Mateus 24, onde o amor de muitos se esfriarão, onde nação se levantará contra nação, onde reino se levantará contra reino, e no meio desse cenário todo, Jesus começa também a propor algumas parábolas em Mateus 24, ele vai falar acerca de um servo infiel, e ele vai dizer que um determinado senhor, ele está ali com seus bens, mas esse senhor um dia decide viajar. E quando ele decide viajar, ele chama esse servo e deixa tudo sobre a responsabilidade desse servo, dizendo: eu vou ali, mas eu vou voltar. E esse servo, recebendo tudo aquilo que recebeu do seu senhor, ele começa a destratar, ele começa a maltratar aquilo que foi entregue em suas mãos, ele começa a deixar de lado, porque ele acha que o senhor vai demorar a voltar, ele acha que o seu senhor vai demorar a voltar, mas o seu senhor volta rápido, e quando ele volta, ele encontra tudo bagunçado. Mas Jesus vai continuar propondo outra parábola, e no capítulo 25, ele vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e 5 eram nécias, e 5 prudentes, e 5 delas carregavam consigo azeite na sua botija, e 5 delas não tinham azeite. E o noivo, certa feita, fez uma promessa que iria voltar, mas aquelas mulheres acharam que o noivo voltaria depressa. Veja, no primeiro momento, aquele servo achava que o seu senhor demoraria a voltar, mas ele voltou rápido. Mas agora Jesus está falando de mulheres que acham que o noivo vai voltar rápido, mas ele demora. Mas Jesus vai fechar esse contexto de parábola numa parábola dos talentos, dizendo que um senhor saiu e distribuiu alguns talentos. Para um entregou 1, para um entregou 2, para um entregou 5, e aquele que tinha 2 multiplicou, e o que tinha 5 multiplicou. Mas tinha um que enterrou os talentos, tinha um que pegou aquilo que recebeu do Senhor e enterrou esse talento. O que eu aprendo com essa palavra? Jesus mais uma vez está apontando para um cenário escatológico, e no meio desse cenário escatológico existe pessoas que acham que ele está demorando a voltar, e existe um grupo de pessoas que está achando que ele vai voltar rápido. Mas ele fecha essas parábolas com a parábola dos talentos, dizendo: demorar, o que importa é que você não pode sair da minha presença. O que importa é que você não pode enterrar o dom que eu te dei. Não importa se vai ser rápido, não importa se vai demorar, o importante é que eu preciso de azeite na minha botija, para quando o noivo voltar, me encontrar de pé. Observe no capítulo 25 de Mateus: as 10 virgens dormiram, mas 5 delas tinham azeite. Observe que todas elas dormiram, porque existem momentos na nossa vida que o sono vai bater, porque o sono é consequência de um cansaço. O sono é consequência de um cansaço, e eu seria muito hipócrita em dizer que o crente não se cansa. Existem momentos que as pedradas são muito grandes, existe momento que a dor é muito grande. Jeremias, quando ele no capítulo, salvo engano, no capítulo 29, capítulo 20, Jeremias vai passar por uma situação onde ele recebe uma palavra do Senhor, e Jeremias recebe uma orientação do Senhor, e Deus manda Jeremias: pega um pote de barro, e você agora vai levantar esse pote de barro diante do povo. Jeremias sempre muito obediente, Jeremias não desobedece, Jeremias obedece a palavra do Senhor, e pega esse pote de barro e levanta diante do povo. Agora Deus fala: Jeremias, pega esse barro e quebra esse pote de barro. E Jeremias quebra. Agora fala para esse povo: assim eu vou quebrar vocês, se vocês não se arrependerem
arrependeres dos seus pecados, assim eu vou fazer com vocês. Se vocês não largarem as suas más práticas, assim eu vou fazer com vocês. Eu vou quebrar vocês todinho. Mas se porventura vocês se arrependerem dos seus pecados, eu sou poderoso para sarar as feridas, eu sou poderoso para curar, eu sou poderoso para perdoar os seus pecados. Observe que Jeremias está obedecendo, mas o fato de eu obedecer não vai me isentar por passar por algumas privações. O fato de eu obedecer não vai me isentar de passar por algumas pedradas, de passar por alguns apertos. Jeremias obedece. O que ele ganha com isso? Um troféu, como diz aí o evangelho triunfalista, que ele ganha um troféu porque obedeceu? Não, o que Jeremias ganha é um castigo. Diz a palavra do Senhor que um chefe da casa do Senhor, chamado Passur, esse homem não gosta da palavra que Jeremias profere. E ele pega Jeremias e lança Jeremias num cepo. E cepo era um instrumento usado para castigar. E agora Jeremias está num cenário no qual ele obedeceu, mas foi castigado, mas foi maltratado. E quando as pessoas adentraram por essas portas, vivendo esse cenário de obediência, tem consagração, eu estou lá, tem oração, eu estou lá, tem culto da palavra, eu estou lá, tem evangelismo, eu estou lá, mas quando chega dentro de casa, ai, tem castigo, tem humilhação. Ai, irmão, talvez você entrou aqui por essas portas, vivendo esse cenário. O profeta Jeremias viveu esse cenário, a ponto de dizer que o Senhor o persuadiu, a ponto de dizer que o Senhor o enganou. Ele vai dizer: o Senhor me enganou, e enganado eu estou. Mas Jeremias vai continuar a fala dele, mas quando ele vai dizer o seguinte: toda vez que eu prego, que eu clamo, todos zombam de mim. Eu tenho uma palavra para liberar. Ele vai dizer: a partir de hoje eu estou entregando a minha carteirinha de profeta. A partir de hoje eu não vou profetizar mais. A partir de hoje eu não vou louvar mais. Talvez alguém está dizendo hoje: a partir de hoje eu não canto mais. A partir de hoje eu não oro mais. Eu se cansei, eu não quero mais fazer o bem, porque eu não estou vendo o resultado. Mas Jeremias continua. Ele vai dizer: mas quando eu falei essas palavras, isso me ardeu no coração como fogo ardente. Estou cansado de sofrer e não posso parar, porque existe algo dentro de mim que grita na minha alma: você está proibido de desistir. E isso existe dentro de você. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que você veio aqui nessa noite toda quebrada, toda arrebentada, maltratada por dentro. As pessoas veem o seu exterior, mas só Deus sabe como está dentro da sua alma. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite: eu coloquei algo dentro de você, e esse algo se chama Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que quando Jesus estava aqui conosco, ele falou: eu vou, mas virá um após mim muito melhor, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Essa palavra Espírito Santo, essa palavra Consolador no original grego quer dizer Paracletos. E qual é a finalidade desse Paracletos? Esse Paracletos tem a finalidade de ser um advogado. Quando nós estamos diante de uma causa onde nós somos o réu e temos juiz julgando a nossa causa, alguém está falando, decretando algo a nosso respeito, mas o Paracletos está do nosso lado. Além de ser consolador, ele é advogado. E nessa noite ele desceu aqui na Vista Alegre para dizer que ele está visitando alguns corações, está
está mandando eu te dizer: não desista de orar, não desista de buscar, não desista de clamar, por mais que com os seus olhos carnais você não consiga enxergar. Já foi falado aqui o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, a semente vai sendo plantada e vai sendo regada com lágrimas. Eu fico imaginando do céu, quando Deus olha essa cena dessa semente sendo lançada, e a água que está sendo regada, essa semente não é qualquer tipo de água, não é um H2O, são lágrimas de alguém que é criatura do Criador, não é qualquer tipo de líquido, são as suas lágrimas e as suas lágrimas, ela tem poder de regar essa semente e fazer germinar. Mas para que esse processo aconteça, se faz necessário uma postura de nossa parte. E qual postura é essa? Não desistir de orar, não desistir de buscar. Eu não tenho o costume de fazer isso, mas por favor, vira para o teu irmão e fala para ele: essa é a noite de desistir. Sem medo, pode falar. Parece estranho, mas fala: essa noite de desistir, desistir de desistir. Essa é a noite que Deus trouxe pessoas aqui para dizer: é noite de você desistir de desistir. Não acabou, não acabou. O projeto que Deus tem para a sua vida ainda está de pé. Ah, mas irmão, você não sabe o tamanho da minha dor. Você não sabe o tamanho do peso dentro da minha casa. Você não sabe a batalha que eu tenho travado. Ei, nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. E Ele manda eu dizer para algumas pessoas aqui: não desista de orar, não desista de buscar. Eu fiz um esboço, eu passei a tarde fazendo esse esboço, mas quando eu chego, Deus sempre faz isso. Ele muda todo o cenário, mas eu não quero nem me importar com o esboço. Eu quero me importar o que Deus quer falar com algumas pessoas aqui, porque à medida que eu estou falando, Ele está visitando alguns corações. Ele está visitando alguns corações. E deixa eu te falar alguma coisa: pode chorar, não é vergonha chorar não, pode se derramar, porque você está se derramando na presença dEle, e você vai viver o Salmo 126 essa noite. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará consigo, trazendo seus molhos de alegria. Alguém está olhando e está dizendo: não tem mais jeito. Alguém está olhando e está dizendo: acabou, a história dela não tem mais jeito, o marido dela nunca vai voltar, o filho dela vai morrer nas drogas. Mas a palavra de Deus para a gente essa noite é: não desista de orar, porque no tempo oportuno, Deus está soprando no meu ouvido aqui, que o tempo oportuno para algumas pessoas é hoje. Que o tempo oportuno para algumas pessoas é hoje. Só vai receber isso aqui quem tem fé para receber. Levanta a sua mão que eu vou liberar algo do céu para a tua vida. A sua oração, a sua constância na oração, o fato de você não ter desistido, está fazendo um movimento no céu esta noite. Está fazendo um movimento no céu esta noite, porque à medida que a gente ora, à medida que a gente busca, o céu se move ao nosso favor. O céu se move ao nosso favor, e o céu está se movendo a favor de algumas vidas aqui. Só vai receber quem crê nessa palavra. O céu está se movendo a favor de algumas vidas aqui, e você vai chegar em casa e vai ver o resultado da sua oração, e você vai ver o resultado daquilo que eu estou falando, porque não é eu que falo, é o Espírito Santo. Toda vez que eu assumo uma tribuna, eu entendo que não sou eu que falo, é o Espírito Santo falando, e esse Espírito Santo está mudando alguns cenários aqui nesta noite, está mudando algumas trajetórias de vidas aqui nessa noite. Alguém olhou e disse: essa árvore já era, está cortada, essa árvore não tem mais jeito.
porque lançaram a foice e agora ela está toda destruída. Mas diz a palavra do Senhor que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor Jesus. E alguém também vai olhar para uma árvore cortada, mas diz a palavra do Senhor que alguém está olhando e está dizendo: essa árvore está cortada, mas o Senhor vai dizer: ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará. E como planta nova, Labarachébria, tem planta nova sendo renovada aqui nesta noite. Tem árvore que parecia que estava sem vida, que está voltando a ter vida aqui nesta noite. Alguém olhou para você e falou: vai morrer, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo essa noite: tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Derrama, Senhor, a sua vida sobre esta igreja. Derrama, Senhor, a sua água sobre esta igreja. E eu acredito, Senhor, que à medida que o Senhor derramar essa água, essas árvores que estavam mortas voltarão a ter vida. Eu estou vendo árvores ficando de pé aqui. Eu estou vendo árvores. Meu irmão, se você entendesse o propósito do corpo de Cristo, isso que eu estou falando aqui não é algo novo, não. Isso aqui que eu estou falando não é algo específico, não. Isso aqui é o complemento do corpo de Cristo. Não sei se você notou, mas desde o início do culto está sendo direcionado para essa palavra. A palavra que Deus tem para a nossa vida essa noite é não se cansar de fazer o bem, porque à medida que nós não nos cansamos de fazer o bem, essa semente ela vai germinar, essa semente ela vai ter vida, e essa semente está nascendo aqui nesta noite. Essa semente está nascendo aqui nesta noite. Não se canse de orar. Você está proibido de desistir, porque o Espírito Santo que peleja contigo essa guerra, você não vai pelejar, você não vai precisar pelejar, porque você será direcionado pelo Espírito Santo, e é Ele que peleja pela mim, pela tua vida. Não pare os propósitos que Deus tem para você, não pare os projetos, não interrompa os projetos que Deus tem para você nessa noite. Mas a palavra do Senhor continua e vai falar da importância da oração, e nunca desfalecer, e nunca se cansar. E ele vai propor para a gente uma parábola, que numa certa cidade, havia um juiz, e esse juiz era um homem que deveria ser justo, mas ele era injusto, e pelo fato dele ser injusto, ele pratica a maldade, ele pratica o mal. E diz a palavra do Senhor que nessa mesma cidade havia uma viúva. E deixa eu te explicar uma coisa. Viúva nesse cenário que eu estou falando, na Palestina, era muito desonroso uma mulher ser viúva. Porque naquela ocasião, a mulher era muito dependente do homem. A mulher era muito dependente da figura masculina. Então a mulher que não tivesse o seu marido, ela tinha que ter pelo menos um filho, para que desse apoio e desse continuidade na sua história. E nesse cenário, uma viúva, humanamente falando, que não tem um filho, não tem mais o seu marido porque é viúva, ela tem duas opções. E que opções são essas, humanamente falando? A primeira opção que ela tem é de buscar um remidor, um ajudador na sua família, um parente mais próximo que pudesse o ajudar. Mas a Bíblia não fala que é o caso desta viúva. A segunda opção é essa mulher entrar para o mercado de trabalho
Mas o mercado de trabalho, naquela ocasião, para a mulher, era uma coisa desonrosa, que nós conhecemos como prostituição. E essa mulher vive dentro desse cenário. Ela tem essas duas opções, humanamente falando. Mas ela decide lutar pela sua causa. Existem momentos na nossa vida que o mundo vai nos apresentar algumas opções para resolver algumas causas. O mundo vai nos apresentar algumas opções para resolver o cenário da nossa vida. E aparentemente parece que são opções que talvez vai trazer o recurso que a gente precisa. Mas eu quero te dizer nessa noite que o mundo não tem opção para a igreja do Senhor. E com o Senhor não tem atalhos, não tem como a gente pegar atalhos. Essa mulher decide não usar essas opções. Essa mulher não decide, ela decide não se voltar para a prostituição ou até mesmo buscar um recurso no homem. Essa mulher decide buscar na justiça os seus direitos. E todo direito precisa ser buscado na justiça. Mas essa mulher vai se deparar com um juiz injusto. Essa mulher vai se deparar com um juiz que faz o mal. Alguém que precisava, que tem o dever de fazer o bem, está fazendo o mal. E quantos de nós vivemos numa situação semelhante a essa? Onde vamos na pessoa que aparentemente é a pessoa certa, mas essa pessoa, o cargo que essa pessoa ocupa, não é condizente com o seu caráter, com a sua realidade. E essa mulher vai viver diante desse cenário, vai viver essa injustiça. Certamente Jesus usa essa parábola porque Jesus, como sempre, muito simples, muito prático, ele está falando de dois personagens que são muito comuns na Palestina. Viúva tinha muitas, e juízes, que eram homens levantados pelo Império Romano. E nós bem sabemos o que o Império Romano fez com o povo de Deus. E como pode alguém ser bom sendo levantado por esse tipo de pessoas? Esse juiz certamente poderia ter feito parte da corte que ajudou a matar Jesus. E esse juiz é injusto, mas diz a palavra do Senhor que existia uma viúva carregada de um desejo. E que desejo é esse? Eu quero justiça pela minha causa, em razão dos meus adversários. Notem comigo que o que essa mulher está pedindo não é vingança. Essa mulher está pedindo justiça, porque o crente não pede vingança, amém? O crente pede justiça. Vingança é coisa da outra, da concorrência lá. Mas nós pedimos justiça. E nós servimos a um Deus justo. Nós servimos a um Deus fiel. Nós servimos a um Deus que é poderoso. E agora essa mulher vai insistir em busca da sua causa. E diz a palavra do Senhor. O verso 4 vai dizer que esse juiz, por algum tempo, não quis atendê-la. Por algum tempo, não quis atendê-la. Mas ele vai dizer algo, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens. Eu observo na fala desse juiz duas coisas. Ele sabe quem ele é, e ele sabe o mal que ele faz. Ele sabe quem ele é,
e ele sabe o mal que ele faz. E pelo fato dele saber isso, nós precisamos entender isso aqui e trazer isso como uma verdade para a nossa vida. Saber quem nós somos e o mal que fazemos já é um grande começo para nós melhorarmos e buscarmos a Deus. O salmista de Davi vai dizer: expurga de mim, Senhor, aquilo que eu não conheço. Porque ele entende que existe coisas dentro dele que ele não conhece, mas que pode ser mal. E ele pede: Senhor, expurga ou retira de mim aquilo que eu não conheço. Mas esse juiz aqui, ele conhece o mal que tem dentro dele. E nós também conhecemos o mal que temos. E o fato de conhecer o mal que temos e o fato de saber quem somos, já é um grande avanço para nós avançarmos, para melhorar em Cristo. Avançarmos e viver o que Oséias diz no capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Porque à medida que eu busco em conhecer a Ele, eu entendo que eu tenho algo mal, eu entendo que eu tenho algumas práticas que não agradam, mas quando eu entendo essa palavra que eu preciso buscar e conhecer Ele, através da prática de vida de oração, através do jejum, através da dedicação a Deus, à medida que eu faço isso, aquilo que tem de mal em mim vai saindo, aquilo que tem de mal em mim vai sendo expelido, porque eu estou buscando e conhecer ao Senhor Jesus, e não tem outro caminho. Sozinho nós não conseguimos, só a presença do Espírito Santo tem essa capacidade de limpar todo o nosso interior e de purificar toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele sabe o mal que ele faz, mas ele vai dizer uma palavra e eu fecho aqui. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Esse homem agora cansado, esse homem agora achando que essa mulher o tempo todo vai ficar batendo, o tempo todo querendo justiça. Eu quero justiça, eu quero justiça. Ele olha e fala: não vou aguentar muito tempo essa mulher, porque ela está me importunando, ela está me esbofeteando, ela está o tempo todo buscando aqui, ela está o tempo todo me azucrinando. Eu vou fazer alguma coisa, eu preciso liberar alguma coisa para essa mulher. Ele não faz isso porque é bom, ele faz porque a mulher insiste. Deixa eu falar de novo, ele não faz porque ele é bom, ele faz porque a mulher insiste. E o que eu aprendo com isso? Que a sua oração tem poder de mexer em alguns corações ruins. A sua oração tem poder de entrar em alguns corações endurecidos e mudar a história desse coração. A sua oração, ela tem poder de entrar em cenários onde a justiça não teve capacidade de mexer, onde o juiz olhou para a sua causa e disse: não vou atender. A sua oração, ela tem a capacidade de fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o nome dela. É Cláudia, eu vou atender. É Maria, eu vou atender. É Beltrana, eu vou atender. Por causa da sua oração e da sua insistência. Existem alguns livros no tribunal celestial que estão sendo abertos essa noite, e Deus está dizendo: eu vou atender algumas causas. Alguns corações serão mexidos, serão transformados, serão amolecidos em razão da sua oração, em razão da sua persistência. Por isso o segredo é não desistir, por isso o segredo é não se cansar. Mas Jesus finaliza dizendo: e disse o Senhor, ouvi o que diz esse justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, que clamam a Ele de dia e de noite. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A nossa ótica humana, às vezes a gente olha e fala: Jesus está demorando tanto.
tanto, Jesus está sendo tardio em me abençoar. Mas deixa eu te falar uma coisa: a obra que Deus faz, ela não é uma obra remendada. A obra que Deus faz é uma obra completa. Enquanto você ora aqui, parece que humanamente falando você não está vendo nada acontecendo, mas Deus está trabalhando em algumas consciências. Deus está trabalhando em algumas consciências, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele, porque ele trabalha na consciência, porque quando vier, vai vir transformado, porque quando vier, vai vir ajustado, porque quando vier, vai vir do jeito que não vai desistir mais, que não vai recuar mais, que não vai desistir mais, por conta da sua oração. A sua oração, irmão, entenda isso, não tem a capacidade de fazer Deus fazer um remendo, não, pelo amor de Deus. A sua oração vai fazer Deus fazer uma obra completa sem remendo, vai entrar por aquelas portas, a obra completa, sem remendo, eu não sei como vai entrar, mas quando entrar, vai entrar com a consciência transformada, eu não sei o que Deus vai fazer para trazer, mas vai trazer com a consciência transformada. Eu não tenho outro caminho a não ser Deus, eu não tenho outro socorro a não ser Deus, eu não tenho outro recurso a não ser Deus, eu não tenho outra coisa na minha vida a não ser Deus. Quando Deus trazer, Ele vai trazer com a consciência de Pedro: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se nós, o Senhor, tem palavras de vida eterna. Enquanto você ora aqui, Deus está trabalhando dentro de consciência. Enquanto você busca aqui, Deus está trabalhando dentro do teu lar. Enquanto você ora aqui, Deus está entrando em alguns tribunais celestiais, mas também está entrando em alguns tribunais físicos, e causas que estavam paradas, Deus está acelerando hoje. Se prepare para receber a ligação do advogado dizendo: a causa saiu. Mas por que saiu? Porque você é bom? Não, é porque Deus olhou nessa noite em Vista Alegre e decidiu. Eu olhei para minha filha, ela não se cansa de orar, ela não se cansa de buscar. Então nessa noite eu decido mexer em algumas causas que humanamente falando não tinha mais jeito. Deus está mexendo em algumas gavetas hoje, e tirando processos que estavam embaixo, e está fazendo isso aqui, está tirando de baixo e está jogando por cima, está tirando de baixo e está jogando para cima, por causa da sua busca a Ele, por causa da sua oração, por causa da sua dedicação. O que Jesus está dizendo para a gente é: se o juiz, sendo mal, fez o bem para essa mulher que insistiu, imagine os meus escolhidos, quando insiste em oração, quando dedica a sua vida em oração. Meu irmão, depois dessa palavra, se a gente não entender que a nossa oração, ela tem resultado, que a nossa oração, por mais que pareça que nada está acontecendo, mas para Jesus ela é válida, e no tempo certo Ele faz o milagre acontecer. Eu já falei, eu vou ser redundante, essa noite é a noite que Deus escolheu para fazer alguns milagres, por conta de resposta de oração. Não é porque eu vim, não, é por causa de você, por causa dele, na verdade, por causa da bondade dele. E por causa da bondade dele, Ele olhou para algumas orações e disse: essa noite eu vou atender, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a história, eu vou transformar a situação. Mas qual é o segredo, irmão Renan? O segredo é não se cansar de fazer o bem, é não se cansar de orar. Paulo vai dar o conselho aos Gálatas: e não se canse de fazer o bem, pois no teu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não se canse de fazer o bem. E Jesus fecha essa parábola dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu fecho essa palavra dizendo: de tudo isso que nós falamos, são fatores importantes para a nossa vida. Todavia Deus fala toda essa parábola, e tudo que nós falamos aqui é uma verdade, mas no final Ele pontua e faz um questionamento: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra. O que Jesus está falando para a gente, o cenário anterior, o contexto anterior fala de um cenário escatológico. E Jesus começa essa parábola falando do dever de orar e não se cansar. Mas ele finaliza, porventura quando o Filho do Homem vier, em outras palavras, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Eu fecho essa palavra dizendo que o Filho do Homem está voltando. E de tudo aquilo que nós falamos, o mais importante é nós mantermos a nossa fé acesa e firme nele, porque nós vivemos tempos sombrios, nós vivemos tempos tenebrosos, mas a nossa fé está em Cristo Jesus, e essa fé ela precisa ser inabalável. Essa fé ela precisa estar intacta, porque a qualquer momento o Filho do Homem voltará saltando sobre os montes, e os seus olhos são como chamas de fogo, e ele quer encontrar sua noiva, e essa noiva precisa estar carregada de fé. E ele pergunta para a gente essa noite, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Que a sua fé seja renovada essa noite, que você seja cheio essa noite do Espírito Santo de Deus, e que você possa entender que a sua oração que vai trazer a capacidade de você viver os milagres de Deus, mas vai trazer uma capacidade maior de você esperar firmemente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nos acréscimos do segundo tempo. A qualquer momento o juiz vai apitar, e ele quer ouvir o seu nome sendo chamado. Ele quer ouvir chamar o seu nome, porque diz a palavra do Senhor que ele vai entregar uma pedra em nossas mãos e vai nos dar um novo nome, e todo sofrimento acabará, e naquele grande dia não haverá mais lamento, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Então deixa eu te dizer nessa noite, vale a pena segurar mais um pouquinho, vale a pena aguentar um pouco mais, vale a pena se fortalecer mais, porque daqui a pouco tudo isso acaba, e nós iremos nos alegrar com ele nos lugares celestiais. Não perca aquilo que você tem de mais precioso. Tudo aquilo que eu falei aqui é importante, mas o mais precioso é a coroa que ele entregou em suas mãos. Então guarda a sua fé, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Os tempos serão difíceis, a luta virá, a tempestade virá, mas aquele que nos guarda, o guarda de Israel, estará conosco e em breve nos buscará. Eu sei, irmãos, que o que mais nos alegra são palavras, sim, palavras de bênção, mas a maior bênção que nós temos na nossa vida é que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o nosso nome inserido nesse livro que foi escrito pelo próprio Deus, e naquele grande dia ele quer olhar na lista e encontrar o seu nome e te dar um novo cenário para a tua vida. Todo esse sofrimento vai acabar, toda essa luta vai acabar, e nós iremos nos alegrar com ele. Que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo e te usando cada dia mais nessa reta final. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja.